Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1. Nós vamos dar continuidade à série de exposições que temos visto sempre no domingo à noite aqui, baseada no Evangelho de Marcos. A proposta é que vejamos todo o Evangelho, a exposição todo ele. Hoje chegamos ao final do capítulo 1, o último bloco aí, do Evangelho de Marcos, do verso 40 até o verso 45. Texto bem conhecido dos irmãos, o milagre no qual Jesus cura um leproso. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 1, do verso 40 ao 45. Mantenha sua Bíblia aberta para que você possa ir acompanhando a exposição da palavra de Deus. Diz assim a Escritura Sagrada: aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes, purifica-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinha ter com ele. Senhor, nós rogamos que o Senhor fale conosco nesta hora, traga esperança aos nossos corações, sobretudo a esperança que há no Senhor, do Deus que é compassivo, misericordioso em perdoar, gracioso. Ó Deus, mostre para nós nessa noite, através da Tua palavra, o Deus que se compadece dos nossos sofrimentos, ó Deus que olha com misericórdia, amor para as nossas vidas, diante dos nossos sofrimentos, das lutas que enfrentamos, daquilo que nos traz sofrer, que tira a nossa saúde física e espiritual. Que o Senhor possa ministrar, Deus, da cura que vem do Senhor mesmo, para as nossas almas em primeiro lugar, mas também para o nosso corpo, diante das enfermidades que a Tua igreja enfrenta e enfrentará. Que o Senhor dê-nos a submissão, ó Deus, servil, que havia no pedido, no coração, Deus, e nas palavras deste homem, e que possamos, Deus, ser impactados por aquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas de modo sobrenatural. Rogamos que assim o Senhor nos direcione em nome de Cristo Jesus, que te oramos. Amém. Irmãos, é muito comum se vender nos nossos dias um Cristo que está sempre à disposição a atender os nossos pedidos. Ele é quase que um gênio da lâmpada, né? E então não é incomum que muitas pessoas se aproximem de Cristo, de fato, por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que elas podem receber de Cristo. E então isso acaba deixando-nos, enquanto cristãos, enquanto evangélicos, né, um pouco com o pé atrás, diante de determinadas promessas, né, de determinadas mensagens, e fazendo-nos muitas vezes até ficar um tanto resistente a algo que de fato a Bíblia mostra e Deus se revela. Nós não podemos esquecer, irmãos, que o Deus a quem nós servimos é o Deus que atende às nossas orações. O Deus que nós servimos é um Deus que se compadece dos nossos sofrimentos. Ele é aquele que chora junto conosco, que sofre junto conosco, que olha para os nossos sofrimentos, as nossas lutas e as nossas tribulações com compaixão, com amor, com misericórdia. Não, nós não podemos ter a visão de um Deus que muitas vezes sim é vendido, de um Deus que está sempre pronto a castigar, a punir e a olhar com rigor e com veemência para as coisas erradas que nós fazemos, e fazemos muitas. E esquecer que esse também é um Deus que é rico em
perdoar. Ele é rico em misericórdia. Ele é o Deus que se compadece de nós. Se existe alguém, irmãos, que de fato olha para os nossos sofrimentos, esse alguém é o Senhor. E certamente você já se decepcionou quando você espera compaixão, misericórdia, amor e um olhar compassivo dos homens, das pessoas. Nem sempre as pessoas estão solícitas a enxergar, compreender e sofrer conosco. Mas Cristo é o Cristo que se revela também na Escritura de modo gracioso, misericordioso, que olha para os nossos sofrimentos, que olha para as nossas tribulações, para aquilo que nos traz angústia, dor, medo, desespero. É sobre isso que essa mensagem fala, irmãos. Essa mensagem fala, esse texto fala e revela o Cristo que é sensível aos nossos sofrimentos. Talvez você esteja num momento no qual você esteja precisando desta compaixão, desta graça e desta mensagem, diante de sofrimentos que enfrenta, diante de lutas que passa, física, espiritualmente, financeiramente, nos relacionamentos, na vida de um modo geral. E sim, nós servimos e seguimos ao Deus que entra com providência e compaixão para nos livrar dos nossos sofrimentos, ou nos dar graça para lidarmos com ele. Tudo isso mediante a sua vontade, mediante o seu querer. É isso que esse texto nos mostra. O contexto aqui não aparece especificamente em Marcos, mas se você já teve a iniciativa, se não teve, fica aqui a dica, né? De ler as histórias bíblicas conforme elas são reveladas nos sinóticos, certo? Você está lá lendo Mateus, então você vê que no texto de cima aí, geralmente na introdução, né, vem uma referência de onde também esse texto aparece. Por exemplo, deve ter aí na sua Bíblia uma referência cruzada, né? Que esse texto também aparece em Mateus capítulo 8 e em Lucas capítulo 5. Um bom exercício, quando você estiver lendo a Bíblia, fazendo sua devocional, é ler essa mesma passagem nesses outros textos. Porque aí você tem uma visão não apenas de uma pessoa, mas de 3 pessoas, né, que escreveram sobre o mesmo tema. Dentro deste mesmo tema, é sempre interessante, importante e muitas vezes fundamental para a compreensão do texto, que você olhe o contexto no qual aquela passagem foi escrita, não é? E o contexto no qual a passagem foi escrita não aparece aqui em Marcos. Olha só, Marcos omite, não é? Porque o objetivo de Marcos era outro. Marcos omite aqui os grandes sermões de Jesus, as grandes palavras que ele deu. É por isso que o livro de Marcos é o evangelho menorzinho mesmo, né? Comparado a Mateus e comparado a Lucas. E o contexto aqui é justamente de um grande e famoso sermão de Jesus, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Aquele no qual Jesus fala e trabalha e trata sobre vários temas, né? Passando inclusive sobre o modo como nós devemos orar. Então, a passagem aqui mostra, isso nós vemos o contexto disso lá, no texto de Mateus 8 e de Lucas 5, que então o contexto aqui é esse. Jesus termina de pregar esse texto ali, ele termina de pregar esse sermão, um sermão impactante, e as pessoas não estavam saciadas, elas queriam mais de Jesus. O texto diz que depois Jesus termina de pregar esse sermão e desce ali o Monte das Oliveiras, as pessoas passaram a segui-lo, as pessoas foram atrás dele, porque elas queriam mais, elas queriam ouvir mais, elas queriam estar com o Senhor Jesus, elas queriam aprender mais. Sim, por mais que a gente enfatize que é exemplo do que acontece hoje, muitos seguiam a Cristo pelas bênçãos que poderiam obter, pelos milagres que poderiam alcançar. Sempre também houve, irmãos, o remanescente fiel que seguia Cristo porque queria aprender mais, porque queria beber mais dessa fonte, sabe? Porque queria estar com o próprio milagre, que é ele enquanto Filho de Deus. E segundo o que nos registra aí os 3 evangelhos e também Marcos, uma destas pessoas era este homem, que estava lá, de algum modo, certamente escondido, coberto dos pés à cabeça, só com os olhinhos do lado de fora, talvez, para não ser visto, não ser identificado, e estava lá ouvindo a mensagem de Jesus. Que privilégio, né, irmãos? Que privilégio. Eu não sei se você, parando
viajando, né, no Novo Testamento, nas histórias sobre Jesus, você já foi tomado por esse desejo assim, Senhor, como eu queria estar lá, né? Que maravilha seria ouvir o sermão de Jesus, né? Ouvir o próprio Cristo pregando, anunciando o Evangelho, trazendo a mensagem de salvação, né? Um dia estaremos, né, irmãos? Um dia estaremos aos pés de Jesus, ouvindo dele, que é o nosso supremo pastor, né? E aprenderemos dele mesmo aquilo que ele tem a nos revelar, além do que ele já revelou na Escritura. Mas assim estava esse homem lá, ouvindo deste sermão de Cristo, e acaba esse sermão, Jesus desce o Monte das Oliveiras, e muitas pessoas passam a seguir Jesus, né? Passam a seguir Jesus. Isso está lá registrado no livro de Mateus, no capítulo 5, né? Quando diz, vendo Jesus as multidões, subiu ao Monte das Oliveiras, e como se assentasse, aproximado, e passou a pregar e anunciar o Evangelho, né? Já Mateus capítulo 8, verso 1, diz que, descendo ele o monte, grandes multidões o seguiram, né? Alguns foram para casa e outros decidiram continuar seguindo Jesus. No meio deles lá estava esse homem que Marcos traz aqui, o qual nós não sabemos o nome. Mas isso aqui vem uma curiosidade interessante, né? Você já parou para pensar que em boa parte dos milagres que Jesus realiza, das pessoas que Jesus cura, o nome delas não são revelados? No máximo é assim, é o cego de Jericó, é a sogra de Pedro, é o paralítico de Cafarnaum. E a pergunta é, por que os nomes não são revelados, pastor? Bom, dentre outros motivos, tem uma razão aí que é teológica. Para que revelar o nome? Para que objetivo? O foco principal e o personagem principal das histórias que narram milagres nunca é aquele que recebeu o milagre. Aquele que recebeu o milagre, irmãos, é apenas um coadjuvante na história. E esse o triste erro que muitos cometem, né, ao olhar para determinadas histórias, né? Então olham lá para a história de Davi derrotando Golias, como se Davi e Golias fossem os personagens principais, quando não é, não é? Olham para a história de Pedro andando sobre as águas, como se fosse Pedro o personagem principal, né? Ou do filho pródigo que volta, como se fosse ele o personagem principal. Não, irmãos, os personagens que narram as histórias as quais são contadas, servem apenas para apontar para Cristo, para a glória de Deus, para aquilo que Deus fez através da vida deste ou daquele. Assim é na vida desse homem, que é alcançado pela graça do Senhor, pelo milagre de Deus. Sendo ele, inclusive, um exemplo de oração submissa à vontade de Deus. Esse é a primeira lição que esse texto traz para nós. Esse texto traz para nós, aí no verso 40 em diante, um verdadeiro exemplo deste homem no que se refere à oração. Nós tivemos aqui, nas terças-feiras, uma série baseada em oração, né? O título foi A Oração que Agrada a Deus. Inclusive está lá no nosso canal do YouTube, se você quiser acompanhar, e eu sugiro que você faça isso. Lá nós falamos sobre oração de um modo geral, inclusive desmistificando algo e apresentando algumas propostas que até parecem ser um tanto polêmicas, né? Como, por exemplo, nós respondemos lá nessa série de estudo a seguinte pergunta: existe oração errada? Sim, existe oração errada. Porque a gente às vezes cresce ouvindo isso, né? Não existe oração errada. E as pessoas dizem isso com base no entendimento de que a oração é algo total e completamente voluntário, do indivíduo para com Deus, né? Diferente de uma reza que é escrita, né, e etc. e tal. Não, irmãos, existe oração errada. Existe oração errada. E o que seria uma oração errada? É uma oração que não condiz aos modelos e padrões que nós encontramos na própria Escritura de como nós devemos orar. A Escritura nos ensina como orar, irmãos. Logo, toda oração que é contrário a esses ensinamentos da palavra, é uma oração errada, é uma oração equivocada, é uma oração que precisa ser corrigida. Todo seminário presbiteriano, né, existe o sermão de prova, e o sermão de prova acontece na capela, né? O aluno prega, enquanto uns 37 professores avaliam ele, né, ele mais nervoso do que tudo. E aí eu lembro que eu fiquei meio escandalizado no primeiro ou segundo ano do seminário. Vá se preparando, André, para essas coisas. Que o professor, o indivíduo orou lá, o professor acabou, e o culto acaba, passou a parte da crítica, né? E o professor corrigiu a oração do aluno lá. Olha, você falou não sei o que na oração. Eu fiquei pensando, meu Deus, que lugar é esse? O cara não tem paz nem para orar, que até a oração é corrigida, né?
Hoje eu compreendo que o caminho é esse mesmo, irmãos, que tem oração que tem que ser corrigida. Tem que ser corrigida. A oração desse leproso é um belo exemplo de como nós devemos orar. De como nós devemos orar. E talvez uma palavra resuma o conteúdo da oração deste homem. E pasmem, o conteúdo que pode resumir a oração desse homem não era o milagre. Não é o milagre. Mas uma boa palavra para resumir essa oração, que é uma boa lição que esse texto traz para nós, é submissão. Queridos, irmãos, nós precisamos resgatar a doutrina bíblica do Deus que é todo soberano. Quem somos nós para exigir qualquer coisa de Deus? Quem somos nós para, achando que podemos pressionar Deus na parede para que Ele me dê esta ou aquela bênção? Quem somos nós para, determinarmos qualquer coisa que seja? Você não determina nada nem na sua casa, depende do seu marido, depende da esposa, depende, né, do estado, do governo, depende de uma série de coisas. Imagine para com o todo soberano, o todo poderoso. Nós sempre devemos, irmãos, por mais que queiramos, por mais que o motivo da nossa oração seja algo que nos traga sofrimento, dor, angústia, por mais que queiramos nos livrar daquilo, ou queiramos muito uma bênção, a nossa atitude, o nosso posicionamento deve ser sempre de servidão, de cabeça baixa e de submissão à vontade do Senhor. Vejam só como esse leproso, que certamente queria receber a bênção, queria se livrar do seu sofrimento, se aproxima do Senhor. Diz o texto, então, aproximando-se dele, um leproso passa a rogar-lhe, de joelho, dizendo: se quiseres, podes, purifica-me. Então, muito bem, estamos diante de um leproso, né? Uma doença muito narrada, né? muito presente ali no primeiro século, no Antigo Testamento, mas também no primeiro século. Narrada muitas vezes nas Escrituras, né? Tratava-se de uma doença, irmãos, que trazia muitos prejuízos, né, de um modo geral, né? A lepra era um inimigo mortal e silencioso, invisível até muito tempo, né? A lepra, em muitos casos, irmãos, poderia demorar de 5 a 20 anos para se manifestar. O indivíduo já está meio que contaminado, mas isso demora a se manifestar visivelmente, né? Que aparece ou aparecia, né, invariavelmente com feridas que estouravam na pele, criando fissuras, bolhas, sabe? E com o tempo, vejam só, uma das características da doença é que ela, de algum modo, ela impede que o indivíduo sinta dores, de um modo geral. Então ele começa a se coçar e não percebe que está criando feridas. Isso estoura nas partes mais vulneráveis do corpo, na boca, nos olhos, nos ouvidos. E eu estou fazendo que você imagine de fato isso aí como é, né? Um negócio horripilante de se ver, né? É tanto que, com base nisso, como se tratava também de uma doença extremamente contagiosa, o indivíduo que tinha lepra, o sofrimento dele não era apenas físico, não era apenas no sentido das dores que sentia ou do quanto isso o prejudicava. Isso trazia, sobretudo, prejuízos sociais para o indivíduo. Haviam leis estabelecidas pelo próprio Deus, que é aqui o que Marcos vai lembrar, né? Jesus dizendo: vá lá e cumpra o que diz a lei de Moisés. Essa lei de Moisés aqui é a lei que o próprio Deus deu a Moisés, tá? É bom sempre lembrar isso. Não é lei criada por Moisés, mas é a lei dada pelo próprio Deus a Moisés, que essas pessoas deviam ficar separadas. O indivíduo que tinha lepra, irmãos, ele perdia o emprego, ele perdia a família, ele perdia o convívio social. Tratava-se de uma doença que afetava, de fato, o indivíduo por inteiro. Ele perdia a sua identidade, ele perdia a sua família, ele perdia o seu convívio social, certo? E era considerado uma pessoa imunda, né? Havia, inclusive, no Antigo Testamento, as chamadas cidades de refúgio. Lembram desse termo? As cidades de refúgio, que eram colocadas lá algumas pessoas especificamente que cometiam alguns crimes e alguns pecados, e dentre elas estavam os leprosos, né? Então era alguém que de fato vivia marginalizado, né? E que sofria muito com isso. Então o sofrimento não é apenas físico, não tem apenas a ver com a sua saúde, mas era um sofrimento social, emocional, em todos esses sentidos, né? O que faz com que esse homem, né, e outros que também são curados desse mesmo pecado, dessa mesma doença, tivesse uma coragem gigantesca, né, que era de se aproximar de grandes multidões, certo? Uma vez que existiam leis específicas, as pessoas deveriam estar separadas, você deve imaginar
que esse leproso se aproxima aqui de Jesus no meio dessa multidão, disfarçado. Ele está ali tentando se ocultar, né, para não ser identificado, para não ser visto. Mas já parte aqui a ideia da crença que esse homem compreendia que se tinha alguém que poderia libertá-lo, livrá-lo e curá-lo, era Jesus. Era Jesus. Então diz o texto que esse homem se aproxima de Jesus após ouvir o seu sermão, após ouvir a sua mensagem, e ao se aproximar de Jesus, ele tem a oportunidade de fazer um pedido direto. Então esse homem chega rogando e dizendo: Senhor, se quiseres, purifica-me. O se quiseres, purifica-me, aqui, irmãos, nos ensina muito. Nos ensina que esse homem certamente conhecia a palavra de Deus, conhecia a palavra do Senhor. Senão, tinha gravado bem o sermão que acabara de ouvir. Porque fazia parte desse sermão aquilo que nós chamamos de oração dominical, oração do Pai Nosso, que nos ensina que faz parte do conteúdo da nossa oração sempre lembrarmos e partirmos do princípio que é: se o Senhor quiser, se Deus quiser, se o Senhor quiser, tudo isso segundo a vontade do Senhor. O se quiseres aqui, irmãos, não é uma mera palavra educada, né? Como nós dizemos: olha, se você puder, quando a gente pede água a alguém, né? A gente geralmente diz assim: olha, se você puder fazer isso, olha, faça um favor para mim, por favor, né? Não, aqui não era um mero jogo de linguagem educada desse homem. Esse homem, de fato, estava se colocando diante do Senhor, entendendo que ele, de fato, tinha poder para fazer, e podia fazer. O se aqui, irmãos, não é uma condicional que compromete a fé daquele que pede. Eu vou repetir: o se aqui, se quiseres, não tem a ver com uma condicional, não tem a ver com uma descrença no Deus que pode fazer. Assim deveria ser nas nossas vidas, diante daquilo que nós pedimos, que nós clamamos a Deus, por mais que pareça impossível, por mais que pareça difícil, por mais que aos nossos olhos isso não aconteça. O único si que deveria estar entre nós e Deus é um si que condiciona o nosso pedido à vontade do Senhor. Não um si que limita a nossa fé, que faz com que nós duvidemos se Ele pode fazer ou não, ou se Ele fará ou não. Pedimos com fé, rogamos, clamamos a Deus, crendo que se for a vontade do Senhor, se for a vontade de Deus, Ele há de agir, Ele há de querer. E nisso entregamos as nossas vidas a Ele, entregamos o nosso querer a Ele. Inclusive, irmãos, isso aponta também para uma submissão que faz com que tenhamos uma perspectiva diferente acerca do sofrimento. Porque infeliz é o homem que coloca no fim do seu sofrimento a condição para que ele possa viver contente, alegre e satisfeito em Deus. Não condicione a sua paz à retirada do sofrimento da sua vida. Eu sei que isso parece contraditório, é o tipo de coisa que você não costuma ouvir por aí. Mas nós não podemos deixar que a nossa paz, que o nosso contentamento em Deus e a nossa alegria dependa ou não do sofrimento que Deus vai tirar ou deixar lá. Ora, não é isso, exatamente isso que Deus diz a Paulo, quando ele diz: Senhor, retira aqui esse negócio desse espinho aqui, não quero não isso aí. Não, Paulo, vai ficar aí. Vai ficar aí. Em outras palavras, o que Deus diz a Paulo é: pare de olhar para o espinho e olhe para a minha graça, porque a minha graça te basta. Então, quando o leproso diz: se quiseres pode, purifica-me, ele tem noção, viu, irmãos, que a resposta pode ser sim, você está curado, e pode ser não, não vai ser curado não. Parece que ele de fato compreendeu que a alegria, a felicidade e o contentamento em Deus não depende do sofrimento. Não exclui também o sofrimento. É por isso que nós não podemos ser, irmãos, insensíveis à dor do outro. É por isso que é muito baixo, é muito raso e superficial, quando alguém está sofrendo, alguém está chorando, você simplesmente dizer: vá orar, vai ler a Bíblia, busca Deus, seja feliz.
Não, porque uma coisa não exclui a outra, não. Alguém pode ser crente, fiel em Cristo Jesus, está em dia com seus exercícios devocionais, é fiel ao Senhor, mas ainda assim sofre, irmãos. Sofre. Nesse mundo nós teremos aflições, iremos sofrer. Sabemos o quanto uma doença incurável, uma doença persistente, uma situação financeira há anos que se arrasta, as lutas nos relacionamentos, o quanto isso pode nos abater. O quanto isso pode nos trazer sofrimento, dor, angústia. O quanto isso faz com que as lágrimas corram, muitas vezes todos os dias. Nós não podemos ser insensíveis às dores, aos sofrimentos e às angústias que as pessoas passam. Sabemos, olhando para a Escritura, que essa visão triunfalista, né, da vida cristã, ela é apenas hollywoodiana, né? Ou fica apenas para aqueles que pregam meias verdades acerca do Evangelho. A vida com Cristo é uma vida cheia de lutas, de dificuldades, de tribulações, de sofrimentos. Sofrimento que nos traz limitações físicas, espirituais, sociais, relacionais. A exemplo do que passava esse homem. Mas ele se aproxima do Senhor com fé, pedindo, clamando, rogando que a graça o alcance. Então, diz o texto no verso 41, o que aponta para a segunda mensagem que esse texto traz para nós, que é mostrar o quanto Jesus é sensível ao nosso sofrimento. Há uma sensibilidade de Jesus, queridos, quanto ao sofrimento que nós enfrentamos. Cada um aqui, ao seu sofrimento, às suas dores, às suas lutas. Se existe alguém que se compadece, que é sensível, que tem essa visão e esse olhar misericordioso, esse alguém é o Senhor. É por isso que é nele que nós devemos nos apegar. Porque se formos esperar a compaixão, a misericórdia dos homens, nem sempre ela virá. Muito pelo contrário, às vezes as pessoas olham para o nosso sofrimento e minimizam ele, não é? E entendem que nós não deveríamos estar sofrendo tanto assim, que estamos sendo vitimistas. Mas o Senhor conhece real e profundamente a nossa dor e é aquele que se compadece de nós. Olha que palavra graciosa que Marcos nos traz acerca de como Jesus responde a esse homem. Diz o texto que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. Falando sobre milagres de Jesus, irmãos, eu já mencionei aqui algumas vezes, né? De como, na maioria dos casos, parece ficar muito claro que o objetivo de Jesus em curar não era necessariamente dar a vitória ao indivíduo, ou fornecer a ele a bênção, ou atender-lhe a oração, mas era fazer com que o nome de Deus fosse glorificado. E de fato assim o é. Mas tenha cuidado para que isso não faça com que você tenha uma visão superficial de como se Cristo não olhasse de fato para o sofrimento e a dor daqueles a quem ele alcança por meio do milagre. O Senhor Jesus era aquele que tinha compaixão, de fato, irmãos, que olhava para Israel e dizia: olha, eles são como ovelhas que não têm pastor. Há um olhar de misericórdia, de compaixão. Se existe alguém que sabe na própria carne o que são os sofrimentos e as angústias que esse mundo pode trazer, esse alguém é Cristo. Por isso saiba disso, preste bem atenção. Não há um sofrimento sequer que você já passou, esteja passando ou ainda passará, que Cristo não compreenda na sua própria carne. Não há um exemplo sequer. Não há. Você já passou fome? Cristo também. Você já foi humilhado? Cristo também. Você já foi odiado? Cristo também. Você já foi desprezado? Cristo também. Você já padeceu das limitações naturais da carne, do corpo? Cristo também. Percebe? Então, se existe alguém que de fato entende o que você passou, esse alguém é Cristo. E lembre-se disso, não olhe para ele entende apenas porque ele é onisciente e sabe todas as coisas. Não, não. Porque ele veio ao mundo, ele se encarnou. É por isso que é importante nós enfatizarmos essa doutrina cristã, né? Do Deus encarnado. Ele veio a este mundo, sofreu, padeceu todos os sofrimentos, angústias, tribulações que nós enfrentamos, que eu enfrento, que você enfrenta. Então, quando ele se compadece,
Não é porque ele se compadece como muitas vezes nós nos compadecemos, né? Nós nos compadecemos de dores de irmãos nossos, as quais nós não enfrentamos ainda. Sim, né? Você nunca passou por um luto, alguém passa por um luto, você sofre junto com ele, mas o seu conhecimento não é um conhecimento de fato, de verdade, de causa, né? Mas ainda assim nós sofremos. Cristo não. Todos os sofrimentos e lutas que você já enfrentou ou enfrentará neste mundo, Cristo passou e enfrentou, inclusive a tentação. Inclusive ser tentado por Satanás. Então o texto diz que Jesus fica profundamente compadecido. Não passe rápido o olhar sobre essa passagem, sobre essa expressão. Aqui Marcos mostra o amor, o carinho, o cuidado de Jesus para com aqueles que sofrem. Jesus não simplesmente dá uma ordem para que aquele homem fosse curado de modo despretensioso, impessoal. Não, mas trata-se de algo que é pessoal. Jesus fica profundamente, completamente compadecido, cheio de graça, de amor, de misericórdia, de compaixão para com aquele homem. E então, impondo-lhe as mãos, roga, quero, fica limpo. Permita-me então complementar e unir parte dessa mensagem, o que falamos pela manhã, sobre a imposição de mãos. Porque eu comentei que no Novo Testamento nós vemos a imposição de mãos como sinônimo de ordenação de oficiais, mas isso também vai aparecer, tanto na vida de Jesus quanto na vida de alguns dos apóstolos, a imposição de mãos para curar. Para curar. Ainda assim, é preciso fazer ressalva, e nós precisamos ter o cuidado para compreender que isso não era um padrão. Em muitos momentos Jesus curou, mas sem que ele impusesse as mãos. Jesus cura à distância, uma pessoa toca em Jesus e é curada. Então não é um padrão no qual, se não houver imposição de mãos, não há cura. Por quê? Porque a imposição de mãos é apenas um ritual, é apenas uma forma visível de rogar a bênção de Deus. Mas a ideia é que com ou sem a mão estendida, a bênção vem do mesmo jeito, certo? Mas em alguns momentos Jesus de fato fazia isso, né? Estendia as mãos, tocava. E aqui especificamente, queridos, tem algo que é significativo. Nós estamos falando de um leproso, de alguém que ninguém podia chegar perto, muito menos tocar. Muito menos tocar. Esse homem, quando é curado, não é apenas o seu corpo físico que é restaurado. A sua vida por completo é restaurada. Jesus, no meio daquela multidão, toca neste homem. Ah, como isso aponta mais ainda, irmãos, para essa compaixão, para esse carinho, para esse amor de Jesus para conosco. Jesus, irmãos, é aquele que se aproxima de nós quando ninguém mais quer se aproximar. Ele é aquele que nos toca quando todos se afastam de nós. Ele é aquele que tem misericórdia de nós, se aproxima de nós com amor e misericórdia e nos abraça quando ninguém chega para nos abraçar. Aquele homem estava ali e estava disfarçado, certamente, coberto de panos, para não ser visto, porque se fosse visto, seria tratado com nojo, com desprezo. Haviam leis específicas que diziam, inclusive, que pessoas que quebravam essa lei, expondo essa lepra a outros, estavam passivos de morte. E Jesus decide tocar esse homem, estender a mão e tocar esse homem. Consegue perceber, queridos, o nível de compaixão, de graça, de misericórdia, de amor, de pessoalidade. Esse texto, irmão, serve para mostrar o quanto esse Deus é um Deus pessoal. Sim, Ele é esse Deus grandioso, infinito, insondável que nós cantamos, que governa todo o cosmos, que está presente em cada parte, e toda partícula desse universo pertence a Ele. É um Deus que nós não podemos descrevê-lo com palavras, mas Ele também é o Deus que está lá no seu quarto quando você chora e ninguém vê. Ele é o Deus que se compadece dos nossos sofrimentos, das nossas lutas, das nossas dores, dos sofrimentos os quais nós não compartilhamos com ninguém. Ele conhece profundamente.
e está sempre disposto a estender a mão para nós, para nos tocar, para nos salvar, para nos restaurar, para nos purificar. E é isso que ele faz com esse homem, né? Vendo o sofrimento e ao mesmo tempo o pedido servil, Jesus se volta para esse homem, o toca e diz: quero, fica limpo. E esse homem então é curado, é alcançado pela graça, pela misericórdia do Senhor. Diz o texto no verso 42, que no mesmo instante, na mesma hora, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Esse inclusive é a definição de milagre, tá, irmãos? Eu já enfatizei aqui para que a gente use os termos certos, né? Então, pastor, quero contar um milagre. Olha, pai, estava 2 anos e meio desempregado e apareceu emprego. Que bênção, é uma grande bênção, irmãos. Tecnicamente falando, não é bem um milagre, tá bom? Porque isso pode acontecer. Lembre-se sempre, milagre na Escritura é sinônimo de algo que você não pode explicar racionalmente. Certo? Como é que você explica racionalmente para um ímpio, para um incrédulo, para um médico, para um ateu, que o indivíduo estava coberto de chagas da cabeça aos pés, e depois de ser tocado por Jesus, no mesmo instante, ficou limpo, com a pele igual a de bebê, né, certamente, restaurada. Não tem skincare que faça um milagre desse. E Jesus cura esse no mesmo instante. Diz o texto que na mesma hora, ele é limpo de sua lepra. Ele fica limpo instantaneamente. E a lepra desaparece, as chagas vão embora e aquele homem fica limpo. Inclusive, Jesus, certamente apresentando esse homem àquela multidão, trazendo a multidão. Porque isso é outra coisa interessante, né? Jesus, invariavelmente, não faz milagres individuais, particulares, secretos. Não é? O milagre é sempre uma forma de propagar a sua divindade, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua palavra. Então ele faz isso com esse homem e apesar disso, diferente dos pregadores, Jesus acabou de pregar aqui um grande sermão, né? Mas diferente dos pregadores dos nossos dias, e de todos nós de um modo geral, né? Que amamos a fama, o sucesso, o estrelato, os likes, as visualizações, Jesus, principalmente nesse período aqui, estamos no início do ministério de Jesus, tá? Ele sempre dava essa recomendação: olha, vá, ofereça os sacrifícios, porque haviam sacrifícios específicos diante de bênçãos que eram alcançadas, certo? Sacrifícios estes ditados pelo próprio Deus, é o que ele se refere aqui à lei de Moisés, que deveriam ser oferecidos, mas olha, não diga a ninguém, não conte a ninguém, né? E eu já disse aqui algumas vezes qual era o objetivo de Jesus com isso, daqui a pouco eu enfatizo, porque no verso 43, olha só, Jesus diz, Marcos diz, né, que então Jesus faz-lhe uma advertência veemente, né? Depois de despedi-lo, dizendo: olha, não digas nada a ninguém, verso 42, mas vá, mostra-te ao sacerdote, oferece-o pela tua purificação, né, ali o sacrifício, como Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Então, a lei dizia exatamente isso, está lá em Levítico, que o leproso, quando alcançava a cura, quando alcançava a restauração da sua saúde, ele deveria se apresentar ao sacerdote, até para ter seu convívio religioso, social, restaurado também. E ali ele se apresentava ao sacerdote e oferecia sacrifícios. É isso que Jesus está fazendo assim, inclusive mostrando ser um cumpridor da lei, né? Um cumpridor dessa lei também de Deus dada a Moisés. Só que diz o texto que ao sair esse homem, verso 45, ele entrou pela cidade a propagar muitas outras coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de Jesus já não mais poder andar publicamente na cidade, mas ele percorria por fora da cidade, nos lugares ermos, e em toda parte se vinha gente ter com ele ali, né? Essa é uma estratégia muito simples de Jesus, irmãos, de dizer por quê, né? Porque Jesus dizia: olha, vá, mas não conte a ninguém, vá, mas não diga a ninguém, né? Porque Jesus queria controlar, não é, de modo intencional, o conhecimento do seu nome, a propagação do seu nome. E tem outra coisa também. Jesus tinha muito mais interesse que a sua palavra, o conteúdo da sua mensagem, chegasse às outras pessoas,
do que o testemunho dos milagres que ele fez ou fazia. Vocês conseguem perceber a diferença disso, irmãos? Isso não, uma coisa não é sinônimo de outra. Uma coisa é você ouvir falar sobre a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. Outra coisa é ouvir simplesmente falar daquilo que Deus fez ou deixou de fazer, do milagre que Ele fez ou não fez. Isso é uma confusão que acontece muito nos nossos dias. É por isso que em muitas igrejas a palavra de Deus é trocada por testemunhos. E a pessoa acha que com aquilo a palavra de Deus está sendo pregada. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Então, Jesus tinha interesse que a sua mensagem chegasse, que o conteúdo do Evangelho chegasse, mas não necessariamente os contos daquilo que ele fez ou deixou de fazer. Por isso, sempre que ele realizava um milagre, uma cura, principalmente no início do seu ministério, ele dizia, olha, não conte nada a ninguém, vá, agradeça, ofereça sacrifícios. Porque Jesus também sabia que isso iria se propagar, né? A notícia de que tem um homem que está curando enfermos, ressuscitando mortos, expulsando demônios, né? E isso poderia acelerar o processo de ser ele entregue às autoridades, como seria 3 anos depois. Então, o que Jesus está fazendo aqui é contendo isso, né? Então, Jesus segue, diz o texto, fazendo aquilo que ele veio para fazer, né? Pregar o Evangelho, anunciar a mensagem de salvação. Diz o texto que ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E depois disso, né, começa a ir para lugares mais afastados, lugares mais distantes, para ali em povoados pequenos, pregar o Evangelho, levar a mensagem de salvação. Enquanto também realizava cura, milagres, conforme a vontade do Senhor. Esse texto, irmãos, é muito rico e vivo para nós hoje. E traz algumas aplicações, e eu quero trazê-las de modo final aqui para os irmãos, para que possamos refletir. Esse texto nos lembra e nos mostra o quanto nós precisamos nos jogar aos pés de Cristo, nos lançar aos pés do Senhor, prostrado diante dEle, diante das nossas lutas e tribulações. Muitas vezes, em meio aos sofrimentos, irmãos, em meio às lutas que enfrentamos, não fazemos isso. E a única coisa que a gente faz é reclamar, é murmurar, quando deveríamos orar mais, clamar mais ao Senhor, buscar mais a Deus, estar diante dEle em oração, clamando a sua graça, a sua misericórdia. Fazendo isso por meio de uma oração submissa à vontade do Senhor. Não tenha medo de dizer, Senhor, faça-se a tua vontade. Eu sei que a gente tem medo de dizer, né, Senhor, faça a tua vontade, porque a gente tem medo que a vontade dele não seja nossa, né? Mas sabe de uma coisa também, viu? Dizendo você, faça a sua vontade, ou não dizendo, a vontade dele vai ser feita do mesmo jeito. Mas saiba que a vontade dele é perfeita, é boa, é agradável. E é sempre o melhor para nós. Por mais que seja um não, por mais que seja um aguarde, por mais que seja a minha graça te basta. O fato é que nós não podemos deixar que os nossos sofrimentos ditem a nossa vida, o nosso humor, o nosso caráter, a nossa fé e a nossa caminhada com o Senhor. Mas saiba, esse texto nos lembra que Ele é aquele que se compadece de nós. É aquele que com compaixão olha para os nossos sofrimentos, para as nossas lutas, para as nossas dores. A salvação em Cristo é, de fato, o maior milagre que nós podemos alcançar. Os demais, nós iremos receber conforme a sua graça, o seu querer, a sua vontade que nos assiste e que nos ampara em todo o tempo. Ó Deus, nós carecemos do Senhor e precisamos de Ti. E rogamos, Deus, que o Senhor olhe por nós. Deus, quero colocar diante do Senhor os irmãos que aqui estão, que ouvem essa mensagem, que ouvirão posteriormente, que estão sofrendo, Deus. Que sofrem assim como este homem, ó Deus, em seu corpo, em sua carne, diante das limitações naturais que esse corpo nos traz, diante das limitações pela enfermidade, pelas doenças, as limitações naturais, Deus, da idade, com o avançar do tempo. Ó Deus, que o Senhor entre com a tua providência, compaixão e misericórdia, aliviando as dores, sarando as feridas. Deus, abençoe, Deus, os irmãos que sofrem espiritualmente, que sofrem emocionalmente, que sofrem calados, que sofrem sozinhos.
com lutas, problemas e pecados escondidos, ocultos. Deus, entre com tua providência, Deus, sarando as feridas, retirando, Deus, aquilo que traz dor, sofrimento, angústia. Que o Deus providente, gracioso, o grande e poderoso Deus possa se fazer presente em nós e em nossas vidas, e que, de modo submisso, Deus, nós nos coloquemos diante do teu altar, rogando, clamando a tua misericórdia, a tua bênção e o teu favor. Obrigado, Deus, pela certeza que temos que o Senhor está conosco em todo o tempo. Rogamos essas bênçãos a ti, em nome de Jesus.